Bem-vindo à nossa quinta aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é potenciômetro e trim-pot. Também faremos uma demonstração de como medir um potenciômetro e como ajustar uma tensão com ele. Agora vamos ao principal assunto da aula de hoje, que são os potenciômetros e os trim-pots. Os potenciômetros e os trim-pots são resistores ajustáveis porque eles possuem um botão rotativo chamado de cursor ou um controle deslizante, onde é possível ajustar o valor da resistência e, consequentemente, o valor da tensão nos circuitos. São divididos em dois tipos, o linear, geralmente representado pela letra B, e o logarítmico, geralmente representado pela letra A. Os potenciômetros lineares são os mais utilizados na prática, sendo que o potenciômetro logarítmico é utilizado no controle de volumes de equipamentos de som, principalmente os mais antigos, por apresentarem uma variação de volume mais adequada ao ouvido humano, que tem uma característica logarítmica. Os potenciômetros lineares variam a resistência de forma linear, gerando, portanto, uma variação da resistência proporcional ao giro do cursor. Por exemplo, na metade do giro do cursor, teremos a metade da resistência total de todo o curso. Já os potenciômetros logarítmicos variam a resistência de forma logarítmica, gerando, portanto, uma variação de resistência exponencial ao giro do cursor. Por exemplo, na metade do giro do cursor, teremos aproximadamente 20% da resistência total do curso em um potenciômetro logarítmico. Veja nessa curva de resistência versus o giro do potenciômetro a diferença do potenciômetro logarítmico e a diferença do potenciômetro linear. Aqui na representação do potenciômetro linear, nós vemos que ele é uma reta, onde eu vou ter aí aproximadamente 50% do valor da resistência quando eu tiver aí 50% do giro. Já para o nosso potenciômetro do tipo logarítmico, quando eu tiver 50% do giro aqui, eu vou ter aproximadamente 20% do valor da resistência. Ou seja, o comportamento, a resposta desses potenciômetros são bem diferentes. A identificação do potenciômetro acontece pelas letras A e B, e dependendo de onde ele é fabricado. O mais comum são os potenciômetros da Ásia e da América aqui na nossa região. Então eu vou ter a representação do A para o logarítmico e do B para o linear. Porém, se eu estiver na Europa, eu posso ter invertido A para linear e C para logarítmico. Então, são as abreviaturas utilizadas e como eu posso identificar se o potenciômetro é logarítmico ou se o potenciômetro é linear. Normalmente eu vou usar a letra A para logarítmico e B para linear. Trim-pots. Os trim-pots são usados para ajuste de sintonia, de volume, calibração, divisor de tensão em circuitos eletrônicos. São normalmente soldados diretamente nas placas do circuito impresso e são ajustados com uma chave de fenda, ou seja, são ajustes internos dos equipamentos eletrônicos. Esses ajustes internos também são chamados de preset ou resistores de preset. É comum a gente falar assim, a gente preseta a tensão no potenciômetro para que a saída apresente 5 volts. Então, vamos lá, você atua sobre o trim-pot de preset da tensão, atua sobre o trim-pot de preset da frequência. Na verdade, nós estamos atuando aí em resistores ajustáveis que vão influenciar nas variáveis, seja de sintonia, de volume, da tensão no circuito, de forma interna. Uma vez ajustado, eu não vou mais mexer no valor dessa resistência. A gente costuma travar esses potenciômetros, inclusive colocando uma gota de esmalte. A simbologia para representar
um trimpote e um potenciômetro é a mesma, não importa o aspecto físico desse elemento, né? Eu posso representar com a mesma simbologia potenciômetros do tipo rotativo, trimpotes horizontal e vertical, que vão ser soldados diretamente na placa, também potenciômetros do tipo deslizante. Esse terceiro potenciômetro deslizante, ele é muito utilizado em mesas de som, onde a gente faz o ajuste das frequências do sinal de áudio e a gente coloca lá as amplitudes usando esse tipo de potenciômetro. Então, seja qual for a representação, rotativo, trimpote ou deslizante, a simbologia para representá-lo é sempre a mesma e segue a norma DIN ou a ISO. Onde é que eu aplico os potenciômetros e os trimpotes? Os potenciômetros e trimpotes podem ser utilizados em diversas aplicações. Por exemplo, no sensor de posição de servomotores na robótica. Eu tenho incorporado ao servomotor de posição, né, ao acelerador, ao controle de uma rodinha, ou então ao controle de posicionamento de um braço robótico, um potenciômetro que fica solidário ao motor na parte interna do nosso dispositivo de acionamento. Então eu tenho aqui um conjunto potenciômetro ligado às engrenagens onde está o nosso motor. E aí eu tenho o controle da posição usando o potenciômetro como sensor. Veja aqui no detalhe da figura, eu tenho o nosso potenciômetro acoplado aí ao eixo de engrenagens e o nosso motor acionando esse eixo de engrenagens. Ou seja, o giro do motor vai ser proporcional aí ao posicionamento do nosso servomotor. Também eu posso usá-lo no controle de velocidade de motores de ventiladores de teto. É comum a gente ter aí controles deslizantes para gente, ou rotativos, né, para a gente variar a velocidade de motores de ventiladores de teto e de parede. Então aí eu estou atuando sobre o potenciômetro. Ajuste de volume em aparelhos de som, principalmente os mais antigos. Os mais modernos utilizam não um potenciômetro, eles utilizam lá um encoder ou utilizam um botão de up e down, né, porque são digitais. Também para fazer a calibração interna em equipamentos eletrônicos, eu abro mão aí dos potenciômetros e dos trimpotes. Os potenciômetros e os trimpotes, eles possuem limitações de uso. A limitação de uso tem a ver com a potência, né? Porque possui uma capacidade pequena de dissipar potência, na ordem de alguns miliwatts. Portanto, eles não conseguem modificar a velocidade do motor diretamente. Eles necessitam de componentes ativos, como transistores e triacs, que são componentes capazes de controlar maiores potências. Então, nesse exemplo aqui desse circuito, eu tenho aqui um potenciômetro que vai variar aqui, por exemplo, o motor de um ventilador ligado aqui à minha saída X1. Veja que o potenciômetro não está ligado diretamente à minha saída X1. Quem está fazendo o controle é um elemento chamado triac, que nós ainda vamos estudar aqui no nosso curso. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um potenciômetro e todo um circuito eletrônico aqui, né, capaz de gerar um sinal para o nosso transistor aqui, o BD679, e ele sim vai fazer o controle do motor DC. Então, seja como for, né, o nosso potenciômetro não dá para modificar diretamente a velocidade de um motor, porque ele não tem potência para isso. Normalmente, ele vai estar combinado com um circuito que vai fazer o controle. Ele será parte integrante do circuito e não o elemento principal que vai fazer o controle. Como é que funciona nosso potenciômetro, nosso trimpote? Construtivamente, eu tenho 3 terminais. O terminal A, observe aqui na minha figurinha, ele está conectado aqui a um material resistivo, representado aqui em azul, que vai até o terminal B. Então aqui os extremos do potenciômetro, o terminal A e B, estão conectados a um material que vai ser interligado entre eles, que é um material do tipo resistivo.
Então aí é igual a um resistor. Os terminais A e B, né, vão apresentar valores fixos, ou seja, a medição da resistência entre os terminais A e B vão apresentar um valor fixo de resistência, não importando a posição do pino rotativo que fica ao centro aqui, o nosso cursor. Porém, se eu pegar a resistência entre os terminais A e C e B e C, nós vamos apresentar um valor de resistência variável, conforme a posição do pino rotativo. Então veja aqui, olha, eu tenho no meio aqui um pino rotativo que pode colocar o nosso cursor mais próximo ou mais afastado dos seus pontos externos, né? Mais próximo de A ou mais próximo de B. Então por isso que lá na simbologia eu tenho aqui, ó, o A e o B representado como um resistor fixo e o cursor aqui, ó, uma seta representando aí que ele pode ficar mais próximo da parte de A ou mais próximo da parte de B. O valor da resistência vai variar conforme a posição do cursor. Veja aqui nesse esquema. Se eu pegar aqui o cursor, o pino do centro, e ele estiver próximo ao pino B aqui, eu vou ter um determinado valor de resistor que depende desse comprimento aqui entre o pino B e o pino do cursor aqui. Porém, se eu modificar a posição do cursor, eu vou afastá-lo aqui do pino B, eu vou ter um caminho maior a ser percorrido aqui pelo elétron. Então eu vou ter maior resistência. Então, nessa primeira figurinha aqui, né, se eu pegar o terminal do cursor e o terminal B, eu vou ter menos resistência do que se o cursor estiver posicionado mais afastado do terminal B, onde eu tenho um caminho maior aí a ser percorrido pelo elétron. Aqui o caminho é menor. Então eu vou ter aqui, no primeiro caso, menos resistência e no segundo caso, mais resistência. E as variações podem ser do tipo linear, a gente já viu, quando variam de forma linear, e logarítmico, quando varia de forma logarítmica. No nosso exemplo, né, metade do giro do cursor, para o linear, será metade do valor da resistência. Porém, se for logaritmo, eu vou ter aí aproximadamente 20% do valor da resistência total do curso. Vamos ilustrar isso com valores? Se eu pegar esse mesmo potenciômetro e observar a resistência entre, por exemplo, o nosso cursor e o terminal A aqui. Se eu for admitir aqui como 0 e aqui como 100%, se eu fizer a seguinte variação do nosso potenciômetro, de 0 até 100%. Se eu estiver na posição 0 do nosso cursor, no linear será 0 e no logarítmico também será 0. Agora, se eu colocar o nosso cursor aqui em 1/3 do nosso potenciômetro, então, se eu colocar aqui em aproximadamente 1/3 do nosso potenciômetro, se o nosso potenciômetro for do tipo linear, ele vai mostrar aí 1/3 da resistência total. Imaginando que a resistência total é 1K, eu vou ter aí em torno de 333 ohms. Na metade, eu vou ter 500 ohms. Em 3/4 aqui, eu vou ter 833. Então, para o potenciômetro linear, essa seria a variação da resistência. Já para o potenciômetro logarítmico, se eu colocar o nosso cursor aqui em 1/3, eu vou ter 160 ohms. Se eu colocar aqui na metade, eu vou ter 800 ohms. Se eu colocar aqui em 3/4 do giro, eu vou ter 860. E lógico, se eu colocar aqui em 100%, eu vou ter lá os nossos 1000 ohms. Então a variação da resistência, ela vai ser linear se o nosso potenciômetro for linear, ou ela vai ser logarítmica se o nosso potenciômetro for logarítmico. Outra característica do nosso potenciômetro é o complemento da resistência, não importa se ele seja linear ou logarítmico. Vamos pegar novamente o nosso potenciômetro de 1K.
Se eu medir entre os seus terminais externos, entre o terminal A e o terminal B, ele vai medir um valor fixo, não importando a posição do cursor. Porém, vamos imaginar que eu tenha colocado o nosso cursor aqui em 1/3 da rotação. 1/3 vai ser aproximadamente 333 ohms, né? Então, vou imaginar que eu ajustei aqui entre o ponto A e o cursor para 300 ohms. O que vai sobrar do lado BC vai ser 2/3 do curso, portanto 2/3 da resistência, os 700 ohms. Se eu somar o 300 mais os 700, eu vou obter lá o valor de 1K. Então, se eu medir a resistência entre os seus extremos, entre o A e o B, eu vou medir 1 kΩ. Se eu medir entre os pontos A e C, ajustar, por exemplo, 1/3 aproximadamente, ajustar 300 ohms, eu vou ter do outro lado, entre os terminais B e C, 2/3 da resistência, 700 ohms, portanto eu vou ter 1 kΩ. Se eu ajustar o cursor lá, entre R a C 200 ohms, entre R e B, C eu vou medir 800 ohms. Se eu ajustar o RAC para 100 ohms, entre R e BC, eu vou medir 900 ohms. E assim por diante. Então, vale para todas as posições do nosso cursor. Vamos ver alguns exemplos de ligação dos potenciômetros e dos trimpotes. Um dos usos que a gente faz dos potenciômetros é para obter o valor de um resistor, ou seja, ajustar o valor de um resistor. Vamos supor que eu precise de um valor de um resistor preciso ou um valor não comercial. Como é que eu faço então o ajuste? Vamos supor que eu precisasse de alguma coisa em torno de 1,1 kg, 1,3 kg. São valores não comerciais. Então eu posso usar um resistor de 1 kΩ e ligar em série aqui, através do cursor, um potenciômetro de 1 kΩ. Então, eu poderia usar dois terminais do meu potenciômetro, o cursor e o ponto A, ou o cursor e o ponto B, para fazer o nosso resistor ajustável aí. Porém, eu vou deixar um dos terminais, ou o A ou o B, aqui na nossa figurinha estou deixando o terminal A em aberto. Isso pode gerar uma entrada de ruído, sinal indesejado no circuito. Então, quando eu for fazer uma ligação de potenciômetro, não é aconselhável deixar esse pino em aberto, e para evitar então que o ruído entre, né, a indução, né, ou seja, um sinal indesejado entre por esse pino, eu vou curto-circuitar esse pino ao meu cursor. Então a ligação típica do nosso potenciômetro vai ser curto-circuitando um dos terminais, ou o terminal A ou o terminal B, conforme a necessidade, e colocar o nosso potenciômetro aí em série com o resistor. Então, desta forma aqui, eu vou ter o meu resistor de 1K em série com o potenciômetro de 1K. Então, esse arranjo vai ter um ajuste de resistência que vai variar aí de 1K até 2 kg. Então, qualquer valor que eu precise entre 1 kg e 2 kg, eu vou usar esse tipo de configuração. Lógico que aqui eu posso substituir os valores do potenciômetro, do resistor, dependendo da minha aplicação. Agora, o que não é aconselhável é eu deixar um terminal do potenciômetro em aberto, porque isso pode gerar a introdução de ruído no meu circuito, causando aí uma interferência no seu funcionamento. Uma outra aplicação que eu posso ter é o uso da tensão ajustável com valor máximo. Ou seja, eu vou juntar a filosofia do primeiro circuito, onde a gente liga um resistor em série com o meu potenciômetro, e vou aproveitar o terceiro terminal, o cursor aqui, para retirar a tensão do meu circuito. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho dois componentes com valores iguais, ligados em série, né? A resistência do resistor R1 e a resistência do meu potenciômetro P1. Como os valores são iguais, no potenciômetro e no resistor vão ficar a tensão igual, dividida por 2. Então vai ficar metade da fonte
no potenciômetro e metade da fonte no resistor. Então, nessa configuração aqui, onde o resistor está ligado ao positivo da fonte, eu vou ter um divisor de tensão com ajuste máximo da tensão. É possível calcular a tensão na saída usando a fórmula do divisor de tensão. Vout é igual a P1 dividido por R1 mais P1. Não esqueça de colocar aí o parênteses. Vezes a tensão da fonte. Usando essa formulinha aí, é possível determinar a tensão, principalmente quando os resistores o resistor for diferente do potenciômetro, né? Nesse caso, eles são iguais, eu já tinha imaginado que ia ser 2,5 volts, e aí eu sei que a minha tensão de saída, né, máxima aqui vai ser 2,5 volts. Então, vou poder variar esse cara aqui de 0 até 2,5 volts aqui na saída. Vamos observar que se eu trocar a posição do resistor agora, eu vou poder fazer um ajuste de tensão de mínimo, ou seja, o nosso potenciômetro ele já não está mais ligado o terminal diretamente ao negativo da fonte. O negativo da fonte agora é obrigado a passar agora aqui, né? O negativo vai ser ligado ao potenciômetro através desse resistor que está ligado ao potenciômetro. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso usar a mesma fórmula para calcular a queda de tensão, só que aí o mínimo aqui, ó, vai ser o 2,5, porque o cursor na posição 100% aqui, ó, vai estar ligado diretamente ao positivo da fonte, né? Quando esse cursor estiver para cá assim, ele vai estar ligado diretamente ao positivo da fonte. E quando estiver aqui, não mais ao negativo, né? Quando estiver para baixo o meu cursor aqui, ele vai estar ligado à metade da tensão, aos 2,5 aí. Então ele vai poder variar de 5 volts, que é o positivo, diretamente no positivo da fonte, até a junção de R1, até o ponto do terminal de R1, que vai dar 2,5. Então agora eu vou ter uma tensão variável de 2,5 a 5 volts. Então uma tensão variável com o ajuste mínimo. Vamos ver agora na prática lá como é que se mede um potenciômetro e como é que se ajusta a tensão de um potenciômetro ligado diretamente a uma fonte. Vamos lá para a nossa demonstração de hoje. Eu vou usar esse potenciômetro. É um potenciômetro do tipo B, portanto um potenciômetro linear de 10 kΩ. É possível ver a identificação na parte superior aqui do potenciômetro, onde está escrito lá B, 10 kg. Muito bem, para medir o potenciômetro é muito simples. Eu vou usar meu multímetro na escala de ohmímetro e vou colocar ele na escala apropriada. Eu sei que o meu potenciômetro de 10K, a minha escala apropriada aqui nesse instrumento é a de 20K. Para facilitar as medições, vou colocar na nossa ponta de prova aqui uma garrinha jacaré, de forma que eu consigo lá pegar melhor os pontos de medição. Então, eu vou pegar aqui o ponto B e aqui o ponto A. Nós vemos aí que o nosso potenciômetro está medindo aqui no instrumento 10 kΩ. Não importa aí a posição do cursor aqui, né? Olha, ele vai sempre medir 10K. Vou colocar um knob aqui, ó, para ajudar a gente medir. Tá vendo aqui, ó? Tá nessa posição. 320 graus depois, ó, vai ficar nessa posição. Então, ó, 0 graus, 320 graus. Se eu colocar a ponta de prova no ponto A e no ponto C, nosso cursor, agora eu vou poder variar meu potenciômetro de 0, ou muito próximo de 0, né? Ó, de 0 até o seu valor máximo, 10K. Então, a resistência está aumentando aí, ó, no sentido horário e está diminuindo no sentido anti-horário. Por outro lado, se eu colocar nossa ponta de prova no ponto B e no cursor, aí as coisas se invertem. Quando eu estou totalmente no sentido horário, a minha resistência vale 0. E quando eu estou
no meu sentido anti-horário, a minha resistência vai valer 10 kg. Se eu ajustar um determinado valor, por exemplo, se eu ajustar aqui, ó, vamos supor que eu ajuste aqui uma resistência de 5 kg. Então eu vou ter entre o cursor e o ponto B 5 kg. E entre o cursor e o ponto A também 5 kg aproximadamente, olha lá, 5,2. Ou seja, esses valores são complementares, né? Se eu ajustar 3 kg aqui, por exemplo, ó, 3 para 10, 7. Então eu devo ter aqui, ó, 7 kg do lado de cá. Então tá aí a nossa medição de resistência no potenciômetro. Neste outro experimento, eu vou energizar o nosso potenciômetro com 5 volts entre os pontos A e B. Está aqui meu multímetro preparado como voltímetro na escala de 20 volts e eu vou medir aqui no ponto A e no ponto B, ou seja, nos extremos do meu potenciômetro. Tem 5,04 volts. Não importa a posição aqui, ó, do cursor, ó, se ele está totalmente no sentido horário ou se ele está totalmente no sentido anti-horário aqui, ó, não importa a posição do cursor, a tensão aqui nos seus extremos sempre será de 5 volts. Porém, se eu pegar entre o terra aqui, ó, entre o menos, né, da fonte, e o cursor aqui no centro, à medida que eu vou variando o meu potenciômetro, o que vai acontecer é que eu vou variar a minha tensão lá no multímetro, de 0 a 5,04. Está aqui, ó, a 0 graus tem 5 volts e a 320 graus eu tenho 0 volts. Se eu pegar entre o cursor e o ponto B, se eu pegar entre o cursor e o ponto A, eu vou ter 5 volts a 320 graus e 0 volts aqui, ó, a 0 graus. Se eu pegar entre o ponto A e o cursor e colocar o potenciômetro em mais ou menos 50% do seu curso, eu vou ter metade da tensão. Por outro lado, se eu colocar em 1/3 do seu curso, eu vou ter aproximadamente 1/3 da sua tensão. Se eu colocar em 3/4 do seu curso, eu vou ter aproximadamente 3/4 da tensão. E se eu colocar em 100%, eu vou ter 100% do valor da tensão. Então é simples assim, né? Com um potenciômetro eu consigo variar a tensão aí de 0 até o valor da tensão da fonte. Veja aí a variação, 0, variando, ó. Então, à medida que o cursor é girado, eu tenho a variação da tensão até a tensão da fonte. Tá aí o experimento usando um potenciômetro. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.